Bom, vamos dar retorno aqui às nossas aulas. Essa, então, é a aula para encerrar o nosso curso, esse período. Então, vamos tratar aqui da totalidade do curso, que é a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Vamos à apresentação. Então, a proposta hoje então, é ver essa interseção sociedade e ambiente, falar um pouco de um autor morto ano passado, é o Bruno Latour. Tem umas ideias bem interessantes para a gente discutir essa questão. Então, antes disso, indico aqui a leitura do livro do Martins, Questões Sociocientíficas na Prática Docente. Esse livro ele traz algumas questões interessantes para a nossa disciplina, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É um livro que ele está disponível de graça, tá? Aí tem o link para vocês acessarem depois o livro. Para quem tiver o Kindle, ele também está disponível de graça. Basta procurar pelo livro na Amazon. Então, aqui um panorama assim, né, da construção desse campo de saber. Os primeiros esforços mais expressivos de renovação do currículo escolar, de ciência sobre orientação, STS, desculpa, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, nasceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda. Esse país, o STS, foi abordado de forma diferente. No entanto, unificamos, uma tendência às propostas curriculares mais localizadas em associações de professores de ciências e pesquisadores do ensino de ciências. E, por outro lado, uma tendência às propostas realizadas por profissionais com titulação em ciência, em parceria com associações para avanço da ciência. Isso aqui que eu estou falando com vocês é retirado do livro do Martins. Então, os interessados depois podem conferir os maiores detalhes sobre essa questão. Então, ele está mostrando o início aí como apenas ciência, tecnologia e sociedade, mas já trazendo algumas questões de ambiente, mas sem ainda a nomenclatura como nós conhecemos hoje. Na América Latina, a preocupação com a abordagem da ciência, tecnologia e sociedade no ensino de ciência emergiu na década de 1990 e foi fortemente influenciada pelos trabalhos da Espanha e de Portugal. No entanto, é importante precisar que os estudos de STS, como campo de trabalho em humanidades e ciências sociais, possuem uma história mais antiga no contexto latino-americano e estão suas aparições no final da década de 1960. Segundo Bacadez, a origem dos estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade na América Latina teve como foco a análise de políticas públicas em ciência e tecnologia, destacando os trabalhos de Jorge Sabato, Amílcar Herrera, César Vassavasky, Miguel Jonsek, Maximum Halt, Francisco Sagasti, Oswaldo Sunkello, Marcel Roche e José Leite Lopes. E aí, como é que se foi, então, implementando a nomenclatura tal como nós a conhecemos hoje, né, como Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, até aproximadamente o final da década de 1990, as pesquisas preocupadas com a contextualização social de ensino de ciência adotavam a sigla CTS. No entanto, nos últimos anos, vários autores têm adicionado a dimensão ambiental às relações de ciência, tecnologia e sociedade, o que oferece uma denominação mais ampla. Por isso, neste livro adotaremos a denominação de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente para nos referirmos à abordagem contemporânea da ciência, tecnologia e sociedade, orientada ao aprofundamento da compreensão dos problemas socioambientais
de ordem global e local, são entrelaçados os desafios adjacentes à crise ambiental. Então, a nomenclatura corrente é justamente essa, ou seja, o acréscimo do ambiente, pensar o ambiente, o meio ambiente, o qual existe toda uma relação de diversos fatores e que se implica aí o uso da ciência, tecnologia e sociedade. Precisamente no contexto das pesquisas de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, no ensino de ciências, interessam estudar a questão da formação de professores, pois eles têm uma grande responsabilidade em orientar a educação científica e tecnológica dos cidadãos dos diferentes níveis e modalidades do ensino. Por tal razão, investir na formação de professores é de vital importância para a transformação de nossa sociedade. Então, aí um direcionamento do livro, para a formação de professores, que não deixa de ser o ponto ao qual nós ligamos aqui no mestrado profissional de educação tecnológica, onde existe, então, essa disciplina de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que justamente visa a formação de profissionais de vários tipos, não só professores, que possam, então, refletir sobre essas questões de uma maneira mais holística, entendendo que há uma relação entre essas e não uma separação, ou seja, um campo puro da ciência, um campo puro da tecnologia, um campo puro do estudo social, um campo puro do estudo do meio ambiente. Na verdade, o que há é uma relação dessas áreas de conhecimento, o que faz da disciplina de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente de suma importância para que a gente possa dar conta dessa relação. Nesse sentido, eu quero, então, passar para o autor que nós vamos trabalhar nessa aula, que é o Bruno Latour. Então, o Bruno Latour, aí a imagem dele, nascido em 1957 e morreu ano passado, em 9 de outubro de 2022. O Latour, então, um filósofo francês, filósofo, antropólogo, ele se considerava mais um antropólogo. Com várias questões com relação a esse pensamento sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, sobre a relação que há entre ciência, política, discurso, e de que maneira essa relação, ela afeta o ambiente, então, que nós vivemos. Então, essa separação entre sociedade e ambiente, ela é uma ficção moderna. Como nós viemos trabalhando, então, durante o curso, há uma concepção de visão moderna sobre a natureza, que é diferente dos antigos, e que vem, então, a separar a natureza da humanidade e de tudo que implica a humanidade, ou seja, a cultura, a sociedade. Então, uma visão da natureza como um objeto externo, do qual os seres humanos têm o direito de explorar, têm o direito de adentrar, têm o direito de fazer o que for necessário para o progresso, o desenvolvimento da humanidade. Então, é justamente com essa visão que o Latour vai tentar se opor a isso. O Latour é um dos fundadores dos chamados estudos sociais da ciência e tecnologia. Sua principal contribuição teórica foi o desenvolvimento da teoria ator-rede, que, ao analisar a atividade científica, considera tanto os atores humanos como os não humanos. Estes estudos, devido à sua vinculação
ao princípio de simetria generalizada. Ele tem, então, demonstra uma crise da crítica e o problema dos híbridos, tá? Então, vamos entender esses fatores. Aqui, a teoria do Latour, ou seja, onde ele coloca o fator dos não humanos como importantes para os humanos. Ou seja, essa relação entre humanos e não humanos, ela sempre aconteceu e continua acontecendo, apesar da modernidade ter tentado fazer uma separação entre humanos e não humanos, né? Então, justamente isso dá o problema dos híbridos, porque os híbridos, né, ou seja, o hibridismo, a relação entre uma coisa e outra, é um problema para os modernos, porque os modernos eles querem justamente fazer a separação a partir da crítica, né? Como nós estudamos aí nos diversos filósofos, né? Por exemplo, a crítica importantíssima aí para a filosofia do Immanuel Kant, no qual ele vai fazer uma crítica da razão, né? Uma das críticas dele, né? Ele escreveu 3 críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. A crítica, então, né, que nós vimos um pouco mais detalhadamente na nossa aula, foi a crítica da razão pura, entendendo aí, né, a concepção que o Kant tem, né, de entender os objetos do mundo não como coisas em si, né, mas a partir da nossa capacidade de apreendê-los pelo intelecto, que tem como resultado o fenômeno, né? Então, né, uma dúvida em relação a isso, é só voltar lá à aula do Kant. Mas aqui o ponto do Latour é justamente colocar isso em questão, né? Até que ponto a crítica que foi estabelecida na modernidade ela é, de fato, algo que nós possamos fazer, porque a crítica ela visa justamente separar, né? Ela separa para poder analisar, né? Então, entender a natureza, né? O que é a natureza, nesse sentido, é separar a natureza dos seres humanos e olhar para ela como um agente externo, né? E dizer que a natureza é assim, que a natureza é assado, que a natureza tem tais leis, que a natureza age dessa maneira, mas os seres humanos nunca se colocam adentro do que é a natureza, né? Ou seja, se enxergam como agentes externos à natureza, ao invés de se enxergarem dentro da natureza como seres da natureza, ou seja, que participam da natureza, apesar de serem seres sociais. Ou seja, há uma relação de hibridismo aqui que os modernos tentam separar nessa relação. E o fato dos agentes não humanos como influenciadores dessa própria sociedade que nós visamos separar da natureza, né? E aí, nesse sentido, vocês se perguntariam como, né? E aí é só a gente pensar, por exemplo, a influência de certos organismos para a gente, né? Como, por exemplo, uma descoberta científica do antibiótico, né? Através de um micro-organismo, a penicilina. Então, entender que existe ali, né, uma relação de um ser que ele funciona em nós para combater, né, uma bactéria, né, algo um agente que nos afeta de alguma maneira, né, e assim, né, diversos outros fatores, né, o qual nós utilizamos e não percebemos, né, justamente como um fator externo, né, ao não perceber as coisas que estão ao nosso redor e só vê-las como mercadorias, né? Entendendo lá a questão do fetiche em Marx, né? Novamente, só pegar lá
a aula do Marx para entender melhor isso, né? Quando eu pego um caderno, né? Que o caderno, né? Diversas folhas, e nessas folhas, né? Não vê esse caderno a não ser como uma mercadoria, né? Quando na verdade a constituição desse caderno depende, né, de outros organismos, como árvores, né, e outros fatores, né, que deram, a possibilidade da criação da, da manufatura, né, do mundo tal qual eu, eu vivo, né, vivencio isso. Então, o mundo ele se apresenta de diversas maneiras plurais para a gente, né, e os modernos que eles tendem justamente reduzir esses vários mundos em um só, né? Inclusive negando sociedades e culturas diferentes, que têm uma outra visão sobre a natureza, uma outra maneira de se comportarem perante a natureza, que não implica nessa separação, né? Isso muitas vezes é mal visto, é mal entendido, mal interpretado, né? Tomado inclusive como não científico, é, anti-epistemológico e vários outros fatores que é, a, o homem moderno, então, coloca como crítica. Então, o livro mais importante do pensamento do Latour é o Jamais Fomos Modernos. Não é um livro muito grande, mas ele é bastante denso, né, no que ele apresenta, né? E aí é que ele vai fazer todo a sua crítica à modernidade, né? E o problema, né, de se dizer moderno nesse sentido, né, sem tender a um retrocesso, digamos, um pré-modernismo ou um pós-modernismo, né? Não é o que o Latour quer defender, de maneira alguma. Então, uma citação aqui do livro, né? O Latour, então, diz: a hipótese desse livro trata-se de uma hipótese e também de um ensaio, que a palavra moderno designa dois conjuntos de práticas totalmente diferentes que, para permanecerem eficazes, devem permanecer distintas, mas que recentemente deixaram de ser. O primeiro conjunto de práticas cria, por tradução, misturas entre gêneros de seres completamente novos, híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, por purificação, das zonas ontológicas inteiramente distintas e dos humanos de um lado e dos não humanos de outro. Sem o primeiro conjunto, as práticas de purificação seriam vazias ou supérfluas. Sem o segundo, o trabalho de tradução seria freado, limitado ou mesmo interditado. O primeiro conjunto corresponde àquilo que chamei de rede, o segundo chamei de crítica. Então aí o trabalho de tradução e purificação, ou rede e crítica, né? No sentido de que aquilo que está relacionado e aquilo que está separado, né? E quem faz isso? Os seres humanos, né? Ou seja, o entendimento sobre, né, que existe uma relação híbrida entre natureza e cultura, no qual a sociedade em que nós vivemos, ela está relacionada a uma visão de natureza, e essa mesma sociedade que está, então, relacionada à natureza, ela tende a separar natureza e cultura, entendendo que a cultura é aquilo que está fora da natureza, portanto, os seres humanos eles não participam da natureza tal qual os outros animais. Então, de certa maneira, os seres humanos aparecem como seres ambíguos, né, que não se admitem nem como seres naturais, nem como seres da cultura, mas eles ficam nessa relação de tentar separar-se daquilo que são, né? Então, nesse sentido, os não humanos, né, eles têm um fator
predominante na nossa vivência, e nós não levamos isso em consideração quando nos relacionamos com o mundo, né? Ou seja, depredamos, o meio ambiente, destruímos, poluímos, jogamos lixo, matamos outros animais e não levamos em consideração a relevância desses seres para a nossa própria vida. Então, eles são vistos apenas como instrumentos do que somos, ao invés de entender que eles são seres relacionados ao que somos, né? Então, pensem, por exemplo, na pandemia que todos nós vivemos, né, e sobrevivemos, que aconteceu aí no início de 2020, né, e vingou aí por mais ou menos 2 anos, do qual ainda temos, né, sequelas e consequências, né, mas pensem aí a influência de um não humano, né, que é o vírus, né, da Covid, que nos afetou de tal maneira em que toda uma estrutura social do globo terrestre, né, entre várias sociedades, tiveram então que mudar a maneira de se comportar diante desse problema. É um problema então que afetou a todos, independente se alguns não ficaram doentes, né, e outros ficaram. O modo de viver, né, afetou a todos nós, inclusive, né, no modo como nós tivemos que lidar com o trabalho, né? Muitos, então, tiveram que passar a fazer o chamado home office, né, trabalhar em casa, diante do computador, né, para professores dar aula utilizando as diversas aí plataformas né, de poder, né, falar com outras pessoas, como, né, Google Meet, por exemplo. Né, o próprio, né, gravar aulas, né, no YouTube se tornou então algo frequente, recorrente, né, artistas fazendo shows pelo YouTube, ou seja, um pequeno micro-organismo não humano, que influenciou toda a vivência do humano, né? E com pouco, né, que alguns refletiram sobre isso, né, sobre o ponto, né, do não humano e dessa relação que ele tem sobre o agir humano, né? Então, o Latour está sempre levando isso em consideração, né? O modo como nós interagimos, nos relacionamos com esses seres é um modo que abre a possibilidade de outros mundos, de outras visões, né? E o Latour, de certa maneira, clama para que nós tenhamos uma nova interpretação sobre a natureza, uma ressignificação daquilo que nós entendemos por natureza, e não mais por essa interpretação já antiga do início da modernidade, de entender a natureza como um agente mecânico, né? Ou seja, teoria mecanicista, que tem um olhar para o mundo como mecanismo, né? O qual, né, os seres humanos são privilegiados e superiores por poderem acessar, através de leis, de fórmulas, né, de cálculos matemáticos, né, de exploração desse meio, sem perceber que a natureza é muito mais, a natureza é a totalidade das coisas que são, inclusive nós mesmos. Então, por isso há se clama num outro livro, que é o Diante de Gaia, pelo, por um embate, né, contra
humanos que ainda estão presos a essa mentalidade que se acentuou com a Revolução Industrial, né, como nós vimos, ao entender que o mais importante dentro de uma sociedade burguesa é a exploração da natureza para aumento da produção industrial. Né? Então, essa questão do progresso, né, do progredir, do ir à frente, é sempre levado pelo fator econômico. Né? Ou seja, as indústrias elas têm que desenvolver, crescer, o agronegócio, ou seja, tudo isso implica o quê? Em mais exploração, mais poluição, mais destruição da natureza, ao invés de levar um pensar mais ecológico sobre a natureza. Né? Talvez o melhor seria pôr um freio, né? Como, de certa maneira, a pandemia, né, do Covid-19 nos obrigou, né? Uma redução, uma desaceleração da produção. Né? Isso que foi tão mal visto por alguns, por outros, é um grande alívio, né, que a natureza ela teve diante das nossas recorrentes influências, ataques à natureza. Então, vamos ver aqui essa próxima citação. Desde os anos 1990, como sabemos, poderosos grupos de pressão foram mobilizados para lançar dúvidas sobre os fatos, uma mistura de modelos e medidas cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, cada vez mais robustos, que começavam a estabelecer consenso nas comunidades de pesquisadores sobre a origem humana das mutações climáticas. Apesar da distinção entre fatos e valores, tão cara aos filósofos e aos especialistas em ética, os dirigentes das principais empresas, ameaçadas por aqueles fatos, logo identificaram o desafio. Eles viram que, se os fatos reconhecidos como verdadeiros, que a principal origem das mudanças climáticas seria as emissões de CO2, os políticos, pressionados pela inquietude do público, iriam exigir que medidas fossem tomadas imediatamente. Então, aqui, a discussão sobre os fatos. Né? O que são os fatos? Os fatos são meras interpretações que nós temos sobre o mundo, ou os fatos eles têm um valor em si mesmo? Né? Nesse sentido, diante do fato de que alguns tomam os fatos como mera interpretação sobre as coisas do mundo, as empresas, as indústrias começaram a apresentar elas mesmas uma interpretação sobre os fatos, tentando justificar que não é a influência humana que destrói a natureza, que polui a natureza. Na verdade, né, tudo isso seriam consequências da própria natureza e não, né, da industrialização, né, da exploração humana da natureza. As indústrias e seus financiadores, compreendendo perfeitamente que, caso se aceitassem que o CO2 e, portanto, o carvão, assim como o petróleo, é a causa da mudança climática, a descrição dos fatos nunca mais poderia ser mantida afastada da atribuição moral e da subsequente construção de uma política. A imputação de uma responsabilidade exige uma resposta, sobretudo, é claro, quando a causa é humana. Então, nesse sentido, as empresas elas financiam a ciência para que a ciência lhes dê as respostas que eles querem. Né? Ou seja, existem estudos que tentam negar a influência humana sobre a natureza, tentando justificar dessa maneira que a poluição, né, o aumento da CO2 não traz prejuízos para o planeta, né, para o meio ambiente, para a natureza na sua totalidade, né, e, consequentemente, para os humanos. O que eles tentam mostrar é que existem estudos que provam o contrário, né? Ou seja, a partir de que cientistas que produziram, né, artigos e outros materiais que tentam negar, então, a influência
humana sobre a poluição e destruição do planeta. Então, nesse sentido, se nós continuarmos, né, no mesmo discurso, né, da interpretação dos fatos, isso é cair na armadilha deles, porque eles também já têm pesquisadores, cientistas que trabalham para eles, tentando mostrar justamente o contrário, né? Então, o ponto aqui bom, os fatos eles não são passíveis de interpretação. Os fatos eles são em si mesmos uma resposta à nossa própria influência sobre o meio ambiente. Então, o Latour ele procura trabalhar com isso, né, e mostrar o quão o meio ambiente, né, precisa de uma ecologia forte, né, para a sua, né, proteção, para a proteção do mundo em que nós vivemos, né? E nesse sentido, uma relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente é uma relação necessária no qual nós precisamos nos atentar e nos preocupar. Nesse sentido que eu trago aqui, né, com reflexão final deste curso, né, essas questões, né? Dificuldades que os professores enfrentam na implementação da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Quais são, né, tá errado, quais são as contribuições da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente para a educação profissional e tecnológica? Quais seriam as melhores abordagens para tratar do assunto? Né? Então, suscito aqui, né, que vocês reflitam junto sobre isso, né? Promovam, né, uma discussão, não só aqui, mas também nos locais em que vocês trabalham e atuam, para uma mudança. Né? É preciso uma mudança de visão, um outro olhar para isso, né? Um novo olhar sobre a natureza que não seja mais simplesmente de exploração. Precisa entender o fator de relação que nós temos enquanto seres sociais com aquilo que nos faz também seres naturais, que é a natureza. Né? Então, nesse ponto, é uma relação de totalidade disso que nós chamamos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Certo? Então, ficamos por aqui.